Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 42. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos que estão diante do pátio do templo e diante do prédio, do lado norte. O prédio, cuja porta dava para o norte, tinha 100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura. Tanto na seção que ficava a 20 côvados de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo, havia uma galeria na frente da outra nos 3 andares. Na frente dos quartos havia uma passagem interna, com 10 côvados de largura por 100 côvados de comprimento. As suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos dos andares inferior e intermediário do prédio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos dos andares inferior e intermediário, desde o piso. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. A sua extensão era de 50 côvados, na frente dos quartos. A fileira de quartos junto ao pátio interno tinha 50 côvados de comprimento, e a que ficava mais próxima do pátio central tinha 100 côvados de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo e no lado oposto do muro externo, havia quartos com uma passagem na frente deles. Eram como os quartos do lado norte. Tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro correspondente que se estendia a leste. Esse corredor dava acesso aos quartos. Depois, o homem me disse: os quartos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo depois de tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área ao redor. Mediu o lado leste com a vara de medir. Tinha 500 côvados. Mediu o lado norte. Tinha 500 côvados, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul. Tinha 500 côvados, segundo a vara de medir. Depois, ele foi para o lado oeste e o mediu. Tinha 500 côvados, segundo a vara de medir. Assim, ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela, havia um muro de 500 côvados de comprimento por 500 côvados de largura para separar o santo do comum. Ezequiel, capítulo 43. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. A sua voz era como o estrondo de muitas águas, e a terra refulgia com a sua glória. Esta visão era semelhante à visão que eu tive quando ele veio destruir a cidade e às visões que eu tive junto ao rio Quebar, e me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém que falava comigo de dentro do templo. Ele disse: Filho do homem,
Este é o lugar do meu trono e o lugar para a planta dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. O povo de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem os seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida dos seus reis, nos seus santuários nos montes. Quando eles puseram a sua soleira perto da minha soleira e os seus pilares junto dos meus pilares, com apenas uma parede que fazia separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas práticas detestáveis. Por isso, eu os destruí na minha ira. Agora, que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida dos seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para o povo de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados. Que eles analisem o modelo e, se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, a sua disposição, as suas saídas e as suas entradas, toda a sua planta, todas as suas prescrições e todos os seus regulamentos. Ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis a toda a sua planta e sigam todas as suas prescrições. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Esta é a lei do templo. Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, a de um côvado e um palmo. A sua calha tem um côvado de profundidade e um côvado de largura, com uma aba de um palmo em torno da beirada. Esta é a altura do altar. Desde a calha no chão até o beiral inferior, ele tem 2 côvados de altura por um côvado de largura. E desde o beiral menor até o beiral maior, tem 4 côvados de altura por um côvado de largura. A fornalha do altar tem 4 côvados de altura, e 4 chifres se projetam dela para cima. Ela é quadrada, com 12 côvados de comprimento por 12 côvados de largura. O beiral superior também é quadrado, com 14 côvados de comprimento por 14 côvados de largura, com uma aba de um côvado e uma calha de meio côvado em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o leste. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Você deverá dar um novilho como oferta pelo pecado aos sacerdotes levitas, da família de Zadoque, que se aproximam para ministrar diante de mim, declara o soberano Senhor. Você colocará um pouco do sangue nos 4 chifres do altar, nos 4 cantos do beiral superior e ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará expiação por ele. Você queimará o novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e o altar será purificado como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá diante do Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, você fornecerá diariamente um bode como oferta pelo pecado. Fornecerá também um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes farão expiação pelo altar e o purificarão. Assim, eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então, eu os aceitarei, declara o soberano Senhor. Ezequiel, capítulo 44. Depois o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada. Não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela.
Deve permanecer trancada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então o homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi que a glória do Senhor enchia o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto em terra. O Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo o que eu disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga ao rebelde povo de Israel que assim diz o soberano Senhor: já bastam todas as suas práticas detestáveis, ó povo de Israel. Além de todas as suas outras práticas detestáveis, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue, e assim vocês romperam a minha aliança. Em vez de cumprirem o seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário em seu lugar. Assim diz o soberano Senhor: nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas, que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás dos seus ídolos, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo, e também farão o serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, e apresentar-se diante do povo e servir-lhe. Mas, porque serviram ao povo de Israel na presença dos seus ídolos e o fizeram cair em pecado, jurei com a mão levantada que eles sofrerão as consequências da sua iniquidade, declara o soberano Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Suportarão a desgraça das suas práticas detestáveis. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue, declara o soberano Senhor. Só eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestidos de roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo, onde fica o povo, tirarão as roupas com as quais ministraram, as deixarão nos quartos sagrados e vestirão outras roupas, para que não consagrem o povo pelo contato com as suas roupas sacerdotais. Não raparão a cabeça nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada, só poderão se casar com mulher virgem, de ascendência israelita, ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes atuarão como juízes e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus decretos, com respeito a todas as minhas festas fixas, e manterão santos os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém,
No entanto, ele poderá contaminar-se se o morto for o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu irmão ou a sua irmã, desde que esta não tenha marido. Depois de se purificar, esperará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado, declara o soberano Senhor. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, e tudo o que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão nenhuma carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Novo Testamento. Primeira carta a João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.